Senhor Deus, Pai amado, bendito, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença em oração, reconhecendo, ó Deus, a nossa total dependência do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer, reconhecendo, ó Deus, que somos tão limitados, fracos, dependemos do Senhor para tudo. Dependemos do Senhor também para compreender a Tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarde, noite. Ajuda-nos a compreender as Tuas sagradas letras. Que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações. E que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus nos ensina que a vida cristã não se trata apenas de palavras ou aparências, mas daquilo que está enraizado em nosso coração. O trecho de Lucas, capítulo 6, versos 43 ao 45, que nós lemos, Jesus usa a metáfora da árvore e seus frutos para nos mostrar que o nosso caráter e ações refletem o que realmente está dentro de nós. O reformador João Calvino, ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E isso nos leva a refletir que se não estivermos enraizados em Deus, outras coisas tomarão o lugar que pertence somente a Ele. Hoje vamos meditar então sobre essa passagem e buscar uma vida frutífera para a glória de Deus. Em primeiro lugar, a árvore e seus frutos. Vejam comigo os versos 43 e 44. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Jesus ensina que não há como uma árvore má produzir frutos bons, nem uma árvore boa produzir frutos maus. Isso nos leva a refletir qual é a fonte das nossas ações. Se estamos enraizados em Cristo, os nossos frutos serão evidências de sua graça em nós. Se os nossos frutos são ruins, precisamos examinar a raiz da nossa vida espiritual. Por exemplo, imagine um pomar cheio de árvores. Um agricultor, ao colher os frutos, ele percebe que uma das árvores está produzindo frutos amargos e podres. O problema não está no fruto em si, mas na árvore, e mais especificamente na raiz. Se a raiz estiver doente, todo o resto será afetado. Assim é com a vida espiritual. Se o nosso coração não estiver saudável diante de Deus, as nossas ações refletirão essa condição. O Salmo 1 assim diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que faz esse homem ser bem sucedido? É que esse homem é como uma árvore plantada em Deus e guiado pela palavra de Deus. No devido tempo, ele dará o seu fruto. Por outro lado,
Os ímpios não são assim, diz o salmista. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Certamente eles não produzirão bons frutos. Certa feita, Agostinho de Hipona declarou: ama e faze o que quiseres. Isso significa que se o nosso amor estiver corretamente direcionado a Deus, as nossas ações naturalmente refletirão esse amor. Por essa razão, vejamos em segundo lugar o coração como fonte das nossas palavras e ações. Verso 45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Em outras palavras, meus irmãos, o que sai de nossos lábios e as atitudes que tomamos são reflexos diretos do que está dentro de nós. Um coração cheio de Cristo, ele transborda amor, bondade, verdade. Um coração corrompido produzirá egoísmo, murmuração e pecado. Provérbios 4, 23, o sábio nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Os nossos pensamentos e intenções moldam as nossas ações diárias. O puritano Jonathan Edwards disse: as palavras e ações de uma pessoa são os frutos visíveis de sua alma. Meus irmãos, se queremos glorificar a Deus, devemos cuidar do nosso coração, pois ele influencia diretamente o nosso testemunho. Por exemplo, um copo cheio de água limpa, como esse, quando sacudido, ele derrama água limpa. Mas um copo cheio de lama, ao ser agitado, ele espalha sujeira. Da mesma forma, as circunstâncias da vida, na realidade, elas revelam o que realmente há dentro de nós. Em Deuteronômio, capítulo 8, Deus prova o seu povo no deserto para saber o que estava no seu coração. Se estamos cheios da presença de Deus, mesmo em tempos difíceis, transbordaremos graça e paciência. Mas se o nosso coração estiver cheio de rancor e pecado, isso se manifestará em nossas palavras e ações. Portanto, primeiro, examine suas palavras e ações diárias. Elas refletem um coração transformado por Cristo? Ou você faz uso de piadas mundanas, um linguajar sujo, maledicente, atitudes inadequadas e impróprias? Examine suas palavras e ações diárias. Segundo, busque substituir a murmuração por gratidão e palavras de desânimo por encorajamento. Meus irmãos, em 1 Tessalonicenses 5, está escrito: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Viver murmurando só vai nutrir um coração triste e amargurado. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Deus ama você. Deus entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, na cruz por você. Deus nos conhece e supre as nossas necessidades, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Encoraje os seus irmãos. Seja suporte na vida dos seus irmãos. Terceiro, faça um compromisso de edificar e não destruir com suas palavras e atitudes. Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade,
e assim transmita graça aos que ouvem. Vejam algumas perguntas que preciso me fazer diante desse texto quando eu vou abrir a minha boca. O que eu vou falar é bom? O que eu vou falar vai edificar? O que eu vou falar é realmente necessário? O que eu vou falar vai transmitir graça aos que ouvem? Provérbios 16 diz: coração do sábio é mestre da sua boca. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Elas trazem cura, trazem vida. Terceiro lugar, como cultivar um coração frutífero. Para que possamos produzir bons frutos, irmãos, devemos cultivar o nosso coração na presença de Deus. Primeiro, alimentando-nos da palavra. A leitura e meditação das Escrituras nos ensinam a viver conforme a vontade de Deus. Nós já vimos o Salmo 1, onde o salmista medita na palavra de dia e de noite. E assim também Josué é instruído para ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. O salmista, no Salmo 119, verso 11, disse: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra é o meu guia, é como uma lâmpada para os meus pés, que me direciona, que me mostra o caminho por onde devo andar, que me ajuda nas decisões que devo tomar. Ela me corrige, ela me exorta, ela me ensina. Tamanho o apreço do salmista pela palavra do Senhor, que no Salmo 19 ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E esse deve ser o desejo de todo crente. Ter o seu coração transpassado pela palavra de Deus, ferido, moldado, lapidado, para que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis à presença do Senhor. Martinho Lutero afirmou: as Escrituras são as raízes da alma cristã. Em Mateus 4:4, Jesus Cristo disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como cultivar um coração frutífero? Primeiro, alimentando-nos da palavra.
Segundo, buscando a comunhão com Deus. A oração e a dependência do Espírito Santo nos fortalecem e ajudam a moldar o nosso caráter. E isso precisa estar atrelado ao primeiro ponto, alimentar-se da palavra. Oração e leitura, meditação na palavra precisam caminhar juntas. Lutero, em suas devocionais, após ler as Escrituras, ele orava a Deus, primeiro, agradecendo a Deus pela porção das Escrituras, pelo rico aprendizado. Segundo, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, se tem falhado naquele ponto que ele aprendeu, que Deus corrija a sua vida. Terceiro, intercedendo pela igreja, pelos seus irmãos, pela mesma razão. Como cultivar um coração frutífero? Terceiro, praticando a obediência. Como discípulos de Cristo, nós somos chamados a viver em obediência, demonstrando a nossa fé através de nossas atitudes. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por exemplo, imagine um jardineiro. Ele deseja ter um belo jardim. Ele precisa preparar a terra, regar, adubar e proteger as plantas das pragas. Da mesma forma, cultivar um coração frutífero exige esforço contínuo. Não podemos esperar frutos espirituais se não estamos dispostos a cultivar o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, o nosso chamado como cristãos é refletir a glória de Deus por meio de uma vida que produza frutos dignos do Evangelho. Precisamos examinar constantemente o nosso coração, buscar a transformação que vem do alto, que vem do Senhor. Como dizia Charles Spurgeon, uma árvore não vive pelos frutos que dá, mas dá frutos porque vive. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se estamos em Cristo, os nossos frutos devem refletir essa realidade. Portanto, faça uma autoavaliação honesta. Quais frutos você tem produzido? Eles são doces ou são amargos? Peça a Deus que transforme as áreas do seu coração que ainda precisam ser moldadas, a fim de que você demonstre os frutos do Espírito em sua vida. Que possamos ser árvores boas, enraizadas em Deus, para que o nosso testemunho glorifique o Senhor e edifique aqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar, amados irmãos, fiquemos de pé. Nós vamos orar e impetrar a bênção. Se você tem motivos de oração, de gratidão, queira vir aqui à frente para que possamos orar. Se você tem pedidos de oração, quem sabe este atrelado à palavra de que Deus transforme o seu coração, a sua vida. Senhor, talvez você diga: Senhor, tem tanta coisa ruim saído dos meus lábios, dos meus atos, a minha vida, e eu não quero mais viver dessa maneira. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor, através da minha vida. Eu quero trazer luz àqueles que estão à minha volta. Eu quero seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você para que possamos orar nesse momento. Uma árvore não vive pelos frutos que dá, mas dá frutos porque vive. É preciso estar ligado à videira, ligado a Jesus Cristo.
Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, reconhecendo a nossa total incapacidade, Senhor. Reconhecendo, ó Deus, que somos pecadores e falhos, que o nosso coração é inclinado para o mal, que há tanta coisa ruim, às vezes, que fazemos, ó Deus, que não queríamos fazer, tantas coisas ruins que dizemos que não queríamos dizer, ó Pai. E nós te pedimos perdão, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, que nos ajude na nossa vida, na nossa caminhada. Que nos ajude, ó Deus, nos molde. Pela Tua palavra, ó Deus, nos instrui e nos guia. E que possamos, ó Deus, brilhar à luz do Evangelho. Que o nosso coração seja moldado conforme a Tua palavra. Ó Deus, dá-nos um coração igual ao Teu. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Todos nós somos pecadores e falhos. Todos nós dependemos do Senhor. Todos nós precisamos ser moldados pela palavra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos também, ó Deus. Certamente há tantos motivos de gratidão que trouxe esses irmãos aqui à frente. Pela sua vida, pela graça do Senhor, que é melhor do que a vida, pelo cuidado, pela provisão do Senhor, pelo pastoreio do Supremo Pastor para com a sua igreja, para com cada um de nós, que não nos desampara, que não esquece nenhum de seus filhos, mas está sempre conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Nós colocamos, ó Deus, aqueles que estão enfermos diante de Ti em oração. Ó Deus, afofa os seus leitos. Há tantos que estão sofrendo nesse momento. Tantos que gostariam de estar aqui hoje conosco e estão talvez em uma cama, em um leito, sofrendo com dificuldades, com enfermidades. Ó Deus, visita com graça esses irmãos. Traz refrigério à sua alma, consolo, por meio do Teu Santo Espírito. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, e nos ajuda a caminhar glorificando o Teu santo nome, em nossas palavras, em nossas atitudes, em todo o nosso viver. Dá-nos um coração, ó Deus, igual ao Teu. E agora, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, e as mais doces consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.